Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje damos continuidade ao estudo do capítulo 18. São chegados os tempos de A Gênese, de Allan Kardec. Agora abordando um subtítulo fundamental: A Nova Geração. Neste vídeo, faremos a leitura integral de cada item e, após a leitura, uma análise reflexiva sobre os conceitos apresentados. Ao final, traremos uma conclusão geral do tema e o fechamento do nosso estudo. Se este conteúdo faz sentido para você, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com quem precisa refletir sobre os tempos de transformação em que vivemos. Item 27. A Terra será habitada por bons espíritos. Leitura do item. Para que os homens sejam felizes na Terra, é preciso que ela seja povoada somente por bons espíritos encarnados e desencarnados, que só queiram o bem. Tendo chegado esse tempo, uma grande emigração se realiza nesse momento entre aqueles que a habitam. Os que praticam o mal pelo mal e a quem o sentimento do bem não toca, já não sendo mais dignos da terra transformada, estes serão excluídos dela, porque novamente eles trariam perturbação e confusão a ela e seriam um obstáculo ao progresso. Eles irão expiar o seu endurecimento, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, que seriam equivalentes a mundos inferiores, para onde eles levarão os conhecimentos adquiridos e que eles teriam por missão fazê-los avançar. Eles serão substituídos por espíritos melhores que farão reinar em eles a justiça, a paz e a fraternidade. No dizer dos espíritos, a Terra não deverá ser transformada por um cataclismo que aniquile subitamente uma geração. A atual geração desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja nenhuma mudança na ordem natural das coisas. Tudo se passará então exteriormente como de costume, com a única diferença. Mas uma diferença capital, que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra não mais encarnará nela. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, quem nela irá encarnar será um espírito mais evoluído e propenso ao bem. Não se trata, portanto, de uma nova geração corpórea, mas sim de uma nova geração de espíritos. É nesse sentido, sem dúvidas, que Jesus entendia quando dizia: Eu lhes digo em verdade que essa geração não passará sem que esses fatos sejam cumpridos. Assim, aqueles que esperam ver a transformação se processar por efeitos sobrenaturais e fantásticos ficarão decepcionados. Resumo fiel do item 27. Para que os homens sejam felizes na terra, ela deverá ser habitada apenas por espíritos bons. Os maus, que se recusam ao bem, serão afastados, não por punição arbitrária, mas para não atrapalhar o progresso. Esses espíritos irão para mundos ou raças mais atrasadas, levando consigo os conhecimentos adquiridos. Serão substituídos por espíritos mais adiantados. A transformação da humanidade não ocorrerá com catástrofes súbitas, mas por uma renovação gradual, com espíritos mais evoluídos reencarnando sucessivamente. Assim, não é o corpo que muda, mas sim a alma que nele habita. Análise fiel do item 27. Kardec esclarece que a transição da Terra não será marcada por espetáculos sobrenaturais, mas sim por um processo silencioso, porém profundo. A chave dessa transformação está no intercâmbio de espíritos, onde os que recusam o bem deixam espaço para aqueles que querem construir uma nova realidade baseada na justiça e fraternidade. É um verdadeiro processo de saneamento moral do planeta, não por violência, mas por substituição natural. Item 28. As duas gerações já se misturam. Leitura item. A época atual é a de transição. Os elementos das duas gerações se misturam. Colocados no ponto intermediário, nós assistimos à despedida de uma e à chegada da outra, e cada qual já se distingue no mundo pelas características que lhes são próprias.
As duas gerações que se sucedem têm ideias e pontos de vista opostos, pela natureza das disposições morais, mas sobretudo pelas disposições intuitivas e inatas. É fácil distinguir a qual das duas cada indivíduo pertence. A nova geração, encarregada de fundar a era do progresso moral, se distingue por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, juntamente com o sentimento inato do bem e de crenças espiritualistas, que é o sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Ela não será composta exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas daqueles que, já tendo progredido, estejam dispostos a assimilar todas as ideias progressistas e estejam aptos a ajudar o movimento regenerador. Ao contrário, o que distingue os espíritos atrasados é primeiramente a revolta contra Deus por se negarem a reconhecer qualquer poder superior à humanidade. A propensão instintiva às paixões degradantes, aos sentimentos antifraternais de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme, enfim, de apego a tudo o que é material, sensualidade, ambição e avareza. São esses os vícios dos quais a terra deve ser expurgada pelo afastamento daqueles que recusam em se melhorar, porque estes são incompatíveis com o reino da fraternidade e que os homens de bem sofreriam sempre em contato com eles. Quando a terra estiver livre deles, os homens caminharão sem entraves para o futuro melhor que está reservado para eles, já neste mundo mesmo, como prêmio pelos seus esforços e pela sua perseverança, esperando que uma depuração ainda mais completa abra para eles o acesso aos mundos superiores. Resumo fiel do item. Vivemos um tempo de transição. A geração antiga se despede e a nova começa a chegar. Elas coexistem e se distinguem por sua forma de pensar e sentir. A nova geração tem inteligência precoce, senso moral, inclinação para o bem e espiritualidade. Já os espíritos atrasados se revelam pela negação de Deus, egoísmo, orgulho e apego ao materialismo. Esses vícios são incompatíveis com o progresso, e a terra deve ser purificada para que a fraternidade possa florescer plenamente. Análise. Fiel do item 28. Aqui, o contraste entre as gerações espiritual e moralmente é nítido. Não se trata de idade física, mas de postura interior. A nova geração traz a esperança da renovação, enquanto a antiga se apega ao orgulho, à incredulidade e ao egoísmo. Estamos no meio de uma verdadeira mudança de guarda espiritual no planeta, e todos somos chamados a decidir a qual dessas gerações pertencemos. Item 29. Nem todos os espíritos atrasados são excluídos. Leitura. Item. Por essa emigração de espíritos, não devemos entender que todos os espíritos atrasados serão expulsos da terra e abandonados nos mundos inferiores. Muitos, ao contrário, aqui retornarão, pois vários deles cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Nesses, a casca era pior do que o interior. Uma vez retirados da influência da matéria e dos preconceitos do mundo corporal, a maioria enxergaria as coisas de uma maneira inteiramente diferente daquela como quando estavam vivos, assim como temos numerosos exemplos deles. Para isso, eles são ajudados pelos espíritos benévolos que se interessam por eles e se apressam em lhes esclarecer e lhes mostrar o falso caminho que eles percorriam. Nós mesmos, pelas nossas preces e exortações, podemos contribuir para o melhoramento deles, uma vez que há perpétua solidariedade entre os mortos e os vivos. A maneira como se opera a transformação é bastante simples, e como se vê, ela é toda de ordem moral e não se afasta em nada das leis da natureza. Resumo fiel do item 29. Não se deve entender que todos os espíritos atrasados serão expulsos da terra. Muitos retornam transformados, pois não eram maus por essência, mas influenciados pelas circunstâncias.
Retirados dessas influências, muitos enxergam a verdade e se regeneram. Espíritos benevolentes os auxiliam nesse processo e também podemos contribuir por meio de preces e exortações. A transformação é moral e está em perfeita harmonia com as leis naturais. Análise fiel do item 29. Este item traz um aspecto consolador e profundamente esperançoso. Nem todos os espíritos considerados maus estão perdidos. A regeneração é possível, e a solidariedade espiritual, tanto entre os desencarnados quanto entre os vivos, tem um papel importante. É um chamado à caridade moral, lembrando que mesmo quem hoje erra pode amanhã colaborar na construção de um mundo melhor. Item 30. O semeador e a nova plantação. Leitura do item. Que os espíritos da nova geração sejam novos espíritos melhores ou espíritos antigos melhorados, o resultado é o mesmo desde o instante em que eles trazem disposições melhores, há sempre uma renovação. Assim, os espíritos encarnados formam duas categorias, segundo suas disposições naturais. De um lado, os atrasados que partem, de outro, os espíritos progressivos que chegam. O estado dos costumes e da sociedade estará então no meio de um povo, de uma raça ou do mundo inteiro, na proporção de qual das duas categorias que tiver a preponderância. Resumo do item 30. A nova geração, composta de espíritos melhores, será o esteio de uma nova ordem na Terra. O homem colhe aquilo que semeia, e a nova humanidade florescerá sob os frutos dessas sementes espirituais. A obra da regeneração já começou e não recuará. Muitos já trabalham por essa renovação, alguns conscientes, outros não, mas todos fazem parte do plano divino que conduz a Terra à sua transformação. Conclusão do item 30. A metáfora da semeadura espiritual é poderosa. Aquilo que estamos vivendo hoje são os brotos de sementes plantadas no passado, e o que fazemos agora será colhido em breve. A nova geração são esses frutos promissores, e muitos de nós somos os semeadores às vezes sem saber. O importante é entender que nada é por acaso. A renovação já começou e não será interrompida. Item 31. A separação do joio e do trigo. Leitura do item. Uma comparação simples fará compreendermos ainda melhor o que se passa nessa circunstância. Imaginemos um regimento composto na sua grande maioria de homens turbulentos e indisciplinados. Estes aqui constantemente trarão uma desordem que a severidade da lei penal frequentemente terá dificuldades em reprimir. Estes homens são os mais fortes, porque eles são os mais numerosos. Eles se amparam, encorajam e estimulam uns aos outros pelo exemplo. Já os bons soldados não exercem nenhuma influência. Seus conselhos são desprezados. Eles são importunados, maltratados pelos outros e sofrem com esse contato. Não é essa a imagem da sociedade atual? Suponhamos que aqueles homens sejam retirados do regimento 1 por 1, de 10 em 10, de 100 em 100, e que sejam substituídos gradativamente por um número igual de bons soldados, até mesmo por aqueles que tenham sido expulsos, mas que realmente se corrigiram. Ao fim de algum tempo, teremos o mesmo regimento, só que transformado. A boa ordem ali terá sucedido à desordem. Assim será com a humanidade regenerada. Assim como o joio é separado do trigo no tempo da colheita, os bons e os maus serão naturalmente separados pela própria lei do progresso. A terra precisa se depurar. O mal não será destruído, mas enviado a lugares compatíveis com seu nível. Resumo do item 31. É esse movimento que está ocorrendo. Os que não se afinam com o bem, por escolha própria, se afastam. A regeneração, assim, é feita com suavidade, mas com firmeza. Conclusão do item 31. Esse item resgata a imagem usada por Jesus, o joio e o trigo. Não se trata de castigo, mas de afinidade espiritual. Quem ainda vibra no egoísmo, na intolerância e no orgulho,
não poderá permanecer num mundo que caminha para a paz. É uma seleção natural, espiritual, feita pelas próprias escolhas dos espíritos. Item 32. A Terra passa à condição de mundo regenerador. Leitura do item. As grandes partidas coletivas não têm por único objetivo efetivar as saídas, mas o objetivo de transformar mais rapidamente o caráter do povo, livrando-o das más influências e de dar maior peso às ideias novas. Por estarem muitos maduros para essa transformação, apesar de suas imperfeições, é que muitos partem, a fim de se fortalecerem em uma fonte mais pura. Enquanto permanecessem no mesmo ambiente e sob as mesmas influências, eles persistiriam nas suas opiniões e nas suas maneiras de ver as coisas. Uma estadia no mundo dos espíritos bastará para abrir os seus olhos, porque eles enxergam ali o que não podiam ver na Terra. Então o incrédulo, o fanático e o absolutista poderão voltar com ideias inatas de fé, tolerância e liberdade. Ao regressarem, eles encontrarão as coisas modificadas e experimentarão a influência do novo meio onde tiverem nascido. Em vez de fazer oposição às ideias novas, serão seus colaboradores. Resumo do item 32. A Terra não se tornará de um dia para o outro um paraíso. O progresso é gradual, mas o planeta passará de um mundo de expiação e provas para um mundo regenerador. Isso não significa perfeição, mas a diminuição do sofrimento e o aumento da justiça. O bem reinará como regra, e o mal será a exceção. As lutas existirão, mas serão mais humanas, mais justas, e os que aqui reencarnarem virão em missão ou aprendizado sincero. Conclusão do item 32. Kardec nos mostra um futuro realista e esperançoso. Não haverá mágica. Haverá progresso. A Terra deixará de ser um vale de lágrimas e se tornará uma escola mais leve. O mal não desaparecerá, mas não terá mais domínio. A regeneração é o passo seguinte da nossa evolução coletiva. É como sair da infância moral e entrar na juventude da alma. Item 33. Sinais inequívocos da renovação. Leitura do item. A regeneração da humanidade, portanto, absolutamente não tem a necessidade de renovação integral dos espíritos. Basta só uma modificação em suas disposições morais. Essa modificação se realiza em todos aqueles que estejam predispostos a ela, desde que sejam subtraídos da influência perniciosa do mundo. Aqueles que retornarem serão necessariamente outros espíritos, mais frequentemente, os mesmos espíritos pensando e sentindo de outra maneira. Quando esse melhoramento é isolado e individual, ele passa despercebido e sem nenhuma influência ostensiva sobre o mundo. O efeito é todo diferente quando ele ocorre simultaneamente em grandes populações, porque então, conforme as proporções, em uma geração, as ideias de um povo ou de uma raça podem ser profundamente modificadas. É isso o que quase sempre se observa depois dos grandes choques que dizimam as populações. Os flagelos destruidores só acabam com o corpo e não atingem o espírito. Realizam um movimento de ida e vinda entre o mundo corporal e o mundo espiritual e, por conseguinte, o movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. É perceptível que em todas as épocas da história, as grandes crises sociais foram sucedidas por uma era de progresso. Resumo do item 33. A nova fase da humanidade já dá sinais concretos. Reformas úteis, ideias generosas, instituições de assistência, leis mais humanas, os preconceitos de raça enfraquecem e os povos começam a se ver como membros de uma única família. Mesmo com todo esse avanço, ainda falta uma base moral sólida e uma predisposição geral para que essas reformas frutifiquem plenamente. Mas tudo isso já é o prelúdio do que se tornará realidade em larga escala. Conclusão do item 33.
Este item nos mostra que a regeneração já está em andamento, ainda que de forma discreta e progressiva. Os sinais são visíveis em mudanças sociais, jurídicas, culturais e espirituais. Ainda falta muito, mas as estruturas do velho mundo estão se reconfigurando diante dos ideais do bem comum, da solidariedade e da paz. O terreno está sendo preparado. Item 34. Reação contra o materialismo. Leitura do item. É um desses movimentos generalizados que se realizam neste momento e que deve trazer a remodelação da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição é um sinal característico dos tempos, pois elas devem acelerar a eclosão das novas sementes. São as folhas de outono que caem e às quais sucederão folhas novas e cheias de vida, pois a humanidade tem as suas estações, como os indivíduos têm as suas fases etárias. As folhas mortas da humanidade caem batidas pelas rajadas e pelos golpes de vento, porém, para renascerem mais vivas sob o mesmo sopro de vida que não se extingue, mas se purifica. Resumo do item 34. Vivemos hoje uma reação natural contra o materialismo. As massas, que antes mergulhavam no ceticismo, agora despertam do sono da descrença. Onde havia vazio, busca-se um sentido, um ponto de apoio, uma esperança. Conclusão do item 34. Essa repulsão instintiva ao materialismo é sinal de que o espírito pede espaço. O coração humano começa a perceber que os prazeres da matéria não satisfazem a alma. Esse despertar marca o início de uma nova era de espiritualidade racional, onde fé e razão caminham juntas. Item 35. A missão da nova geração. Leitura do item. Para o materialista, os flagelos destruidores são calamidades sem compensações, sem resultados úteis, pois, na opinião deles, esses flagelos aniquilam os seres para sempre. Todavia, para aquele que sabe que a morte não destrói mais do que o envoltório, tais flagelos não têm as mesmas consequências e não lhe causam o mínimo pavor. Ele compreende o seu propósito e também sabe que os homens não perdem mais por morrerem juntos do que por morrerem isolados, já que, de uma forma ou de outra, isso sempre tem que acontecer. Os incrédulos vão rir dessas coisas e as qualificarão como quimeras. Mas digam o que disserem, não escaparão da lei comum. Assim como os demais, eles cairão na sua hora, e então, o que lhes acontecerá? Eles dizem, nada. No entanto, eles viverão mesmo a contragosto, e um dia serão forçados a abrir os olhos. Resumo do item 35. Se a maioria da humanidade estiver convencida desses valores caridade, fraternidade, benevolência, tolerância, as relações sociais serão profundamente modificadas. Esse é o objetivo da nova geração, que surge com força e experiência para superar resistências antigas. Essa geração terá por si a força das ideias, o número crescente de adeptos e a experiência histórica acumulada. Conclusão do item 35. A missão da nova geração é construir uma nova realidade social e espiritual, com base nos valores universais do Evangelho. Ela será a força viva que transformará ideias em ações. Cabe a nós reconhecê-la, apoiá-la e, se possível, fazer parte dela. Conclusão. Geral. Com os itens 27 a 35, compreendemos que a nova geração espiritual não é uma fantasia, mas uma realidade em marcha. Ela é composta por espíritos mais puros e adiantados que reencarnam com o propósito de ajudar a Terra a passar da expiação para a regeneração. Os sinais dessa mudança estão por toda parte, na ciência que busca o bem, na justiça mais humana, na juventude questionadora e compassiva, nas instituições que promovem dignidade. Mas esta nova era não será construída por imposição ou por mágica. Ela depende da escolha de cada um de nós. Permanecer presos ao egoísmo da velha geração
ou assumir nosso papel como trabalhadores da luz, mesmo em meio às lutas. Somos convidados a colaborar, a transformar-nos, a educar sentimentos e a servir ao bem coletivo. A nova geração não é só de jovens, é de espíritos, e você pode ser parte dela. Fechamento do estudo. Obrigado por acompanhar este estudo sobre A Nova Geração, do capítulo 18 de A Gênese, de Allan Kardec. Se este conteúdo te inspirou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem busca compreender os tempos atuais à luz do Espiritismo. Escreva nos comentários: eu escolho ser parte da nova geração. Vamos criar uma corrente de luz nos corações. Que a paz, a esperança e a fé te acompanhem. Até o próximo estudo. Muita luz e até lá!